Esses últimos meses tá sendo uma loucura pra quem gosta de Magic the Gathering e Senhor dos Anéis. Se você não sabe do que eu tô falando, primeiro, o Magic é o card game mais legal do mundo. Eu gostaria de poder dizer que ele é o maior card game do mundo, mas Pokémon TCG simplesmente me impede de dizer essa frase. Mas ouso dizer que Magic é o meu jogo favorito, né? Magic é simplesmente muito legal. Um braço do conteúdo do Lip Sem Foco é falando de Magic lá no TikTok, Lip Sem Foco MTG. O link não vai estar na descrição, porque, né, o YouTube, ele vê um link que leva pra fora do YouTube e ele fica muito bravo. Mas é fácil, Lip Sem Foco MTG lá no TikTok, se você quiser dar uma olhada. Essa coleção faz parte de um selo do Magic chamado Universes Beyond, Encontro de Universos em português, que é um selo que o Magic usa para trazer grandes crossovers com outras franquias. Magic que é um jogo que possui cerca de 3 a 4 coleções principais por ano. Quem conhece o jogo sabe que Magic tem produto quase toda semana, mas as coleções principais costumam ser umas 4 por ano. Ano passado houve uma coleção de decks de Commander de Warhammer 40k. Ainda esse ano vai ter um crossover com Doctor Who, mas agora a gente tá no grande momento do crossover com o Senhor dos Anéis. Tem muito produto dessa coleção, existem 4 decks de Commander, que é o formato multiplayer e o formato mais legal para jogar Magic, mas também existem boosters de draft, boosters de colecionador, muito tipo de produto. E uma coisa que eu queria pedir pra vocês nesse vídeo, talvez seja um pouco de paciência comigo, porque esse vídeo ele é um teste, eu não tenho muita certeza de quem vai assistir esse vídeo. Eu não sei se é o meu público que não conhece Magic, ou se o pessoal que me acompanha no TikTok vai vir aqui representar, eu espero que sim. Então eu fiquei muito na dúvida se eu deveria fazer esse vídeo. Eu pensei muito se eu deveria tentar entrelaçar o meu conteúdo de Magic no canal principal, aqui no YouTube. Mas quase tudo na produção de conteúdo é baseado em teste, tenta, faz acontecer, vê se funciona, vê se não funciona. Então esse vídeo ele é esse grande teste pra ver se eu consigo falar de Magic aqui no YouTube também. Mas é justamente pensando no meu público que não acompanha Magic, que talvez acabe assistindo esse vídeo, que o foco desse meu vídeo não vai ser falar de todos os aspectos, de tudo da coleção de Senhor dos Anéis, mas sim eu quero trazer aqui as minhas cartas favoritas da coleção, da perspectiva de flavor, da perspectiva de cartas que elas não são necessariamente cartas de Magic poderosas, grandes cartas que vão jogar em múltiplos formatos, que vão jogar em todo o deck, mas sim cartas que pra mim houve muita criatividade na criação dela. Mesmo não sendo uma carta necessariamente forte, é uma carta que houve o cuidado de fazer com que as habilidades da carta sejam interessantes na forma como elas representam o personagem, na forma como as habilidades da carta representam um momento, representam um acontecimento da história de Senhor dos Anéis. Muitas dessas cartas, por mais que elas não sejam poderosas, são cartas que quando eu as vi pela primeira vez, eu esbocei um tremendo sorriso, porque só o fato de, nossa, tiveram essa ideia pra essa carta desse jeito, isso pra mim foi muito bacana. Se você não entende nada de Magic, eu não vou ensinar os pormenores do jogo nesse vídeo. Se você tiver interesse nesse vídeo, comenta aí. Mas o meu intuito é justamente passar pelas cartas que tem o flavor mais amarradinho, que mais me deixou feliz, que eu mais gostei. Vamos lá, eu sou o Luiz Felipe e esse é o Lip Sem Foco. Pessoal, só antes da gente começar, eu preciso comentar rapidinho sobre a mecânica da Tentação do Anel. Muitas das cartas que eu vou falar agora, elas têm alguma relação com a mecânica da Tentação do Anel, mas que basicamente é uma mecânica que ela acontece quando alguma carta especificamente diz que o anel te tenta. Sempre que o anel tenta você, você deve designar uma criatura que será o guardião do anel, o protetor do anel, né, a sua criatura que está literalmente carregando o anel naquele momento. Isso é uma coisa super legal. E cada vez que o anel te tenta, você ganha novos benefícios que vão deixar essa sua criatura portadora do anel mais poderosa. Uma grande conversa acerca disso que houve na comunidade de Magic foi justamente o fato de que um anel, ele não possui nenhum malefício, né, ele só tem bônus. Houve muita discussão acerca disso aí nos últimos meses na comunidade, mas uma coisa que eu vi é que em outras versões da mecânica do anel em que existiam os malefícios, simplesmente não era tão interessante investir na mecânica. Simplesmente se tornava uma mecânica fofa, legal do ponto de vista de flavor, do ponto de vista de lore, mas do ponto de vista de jogo, não seria interessante. E aí, pensando com essa cabeça, pra mim tudo bem. Porque no final das contas, por mais que eu goste do flavor, as cartas precisam ser boas cartas. Senão a coleção vai passar e a gente vai simplesmente esquecer dela. O que definitivamente não vai ser o caso. A primeira carta que eu quero dividir aqui com vocês é o Sauron, o Senhor Sombrio.
Uma criatura de 6 manas, 7/6, ou seja, ele é bem parrudo. Ele possui uma salvaguarda de sacrifica um artefato lendário ou uma criatura lendária, ou seja, para você poder dar alvo no Sauron, usar uma carta que diz destrua a criatura alvo, por exemplo, você vai ter que pagar um custo adicional de sacrificar um artefato ou uma criatura sua, então é bem chato de dar alvo nesse cara. Toda vez que um oponente conjurar uma mágica, arregimente Orcs 1, isso significa, sempre que um oponente fizer uma mágica, você cria uma ficha de exército Orc e vai colocando marcadores +1/+1 em cima dela para cada vez que você arregimentar. Então sempre que alguém fizer uma mágica, você vai colocar um marcador +1/+1 em cima dessa criatura, você não pode fazer Orcs separados. O regraze não é perfeitamente esse, mas para esse vídeo não tem problema. Toda vez que um exército que você controla causa dano de combate ao jogador, o anel te tenta, lembra da mecânica da tentação, olha ela aparecendo aqui. E toda vez que o anel tenta você, você pode descartar a sua mão. Se fizer isso, compre 4 cartas. É muito interessante o flavor do Sauron, porque quando o Isildur dá aquele golpe nele, ele perdeu exatamente 4 dedos. Então muitas cartas relacionadas ao Sauron trazem essa ideia, essa relação com os 4 dedos que ele perdeu. É muito legal que essa carta te compra literalmente 4 cartas. Uma carta muito legal para representar o Sauron é uma carta que requer muito para ser destruída, ela cria exército, ela interage com o anel e tem até o flavor da questão dos 4 dedos. Eu acho essa carta muito legal. A próxima carta, que é a carta que guia, bom, toda a história, é a carta do Um Anel. Um artefato lendário de 4 manas indestrutível, o que já é muito legal, é simplesmente óbvio, né, de que o anel seria um artefato indestrutível. Quando ele entra no campo de batalha, se você o conjurou, você ganha proteção contra tudo até o seu próximo turno. Justamente a ideia de que você, jogador que acabou de vestir um anel, você ganha proteção contra tudo até o seu próximo turno. No caso, você ganha proteção contra tudo, não as suas criaturas, tá? Cuidado pra não comer bronha na hora. Mas a vantagem disso é que ninguém vai poder escolher você como alvo, e além disso, você não pode sofrer dano de nenhuma cor, você não pode sofrer dano de nenhuma fonte, basicamente você não pode sofrer dano. Então se alguém for bater em você, as suas criaturas, caso você as usassem para bloquear, as suas criaturas ainda poderiam morrer, ainda poderiam sofrer dano. Mas como você tá protegido por conta de um anel, cara, não defende não. Essa é a ideia dessa proteção contra tudo. E aí o anel também tem uma habilidade que diz: no início da sua manutenção, você perde um ponto de vida para cada marcador de fardo num anel, e você pode virar um anel, colocar um marcador de fardo nele e depois comprar uma carta para cada marcador de fardo. Então a ideia é que todo turno você vai colocar um marcador de fardo num anel, comprar uma carta e perder vida. Então, conforme o anel meio que está te dando poder, você está sendo drenado por conta dele. Cada vez você vai ser mais drenado. Muito, muito legal, uma carta fenomenal para Commander, eu adorei o anel. E aí a ordem que eu vou seguir as cartas agora vai mais ou menos ter uma relação com a cronologia da história de Senhor dos Anéis, beleza? Por isso a nossa próxima carta é o Bilbo, Aniversariante. Eu adorei essa carta, gente. O Bilbo custa 3 manas por uma criatura 2/3. Se você ganharia pontos de vida, em vez disso você ganha aquela quantidade de pontos de vida +1. Essa carta ela saiu nos decks pré-construídos de Commander, onde você começa com 40 pontos de vida, beleza? E ele possui a habilidade ativada que diz: você paga 5 manas, vira o Bilbo, exila o Bilbo, e você pode procurar em seu Grimório qualquer número de cartas de criatura, colocar no campo de batalha e depois embaralhar. Basicamente você vai colocar todas as criaturas do seu campo de uma vez, e eu espero que depois disso você ganhe o jogo. Mas a parte que faz eu adorar essa carta: ative somente se você tiver 111 pontos de vida ou mais. 111 pontos de vida. É exatamente a idade do Bilbo, gente. Sério, que carta maravilhosa. A próxima carta também é do Bilbo. Bilbo, Ladrão Aposentado. 3 manas por uma criatura 1/3. Quando o Bilbo, Ladrão Aposentado, entra no campo de batalha ou o deixa, o anel te tenta. Justamente a cena que o Bilbo coloca o anel na frente de todo mundo e desaparece. Ele deixou o campo de batalha, ele desapareceu, ele foi tentado pelo anel. Olha esse flavor, gente, que delícia. Toda vez que o Bilbo causar dano de combate ao jogador, você cria uma ficha de tesouro. Ele era um ladrão, né? Muito legal essa carta e dá pra fazer deck de Commander 100% em volta dela. Ele é um ótimo comandante. A nossa próxima carta é o Frodo Bolseiro. Ele é um dos muitos Frodos que saíram nessa coleção. 2 manas por uma criatura 1/3. Toda vez que Frodo Bolseiro ou outra criatura lendária entrar no campo de batalha sob seu controle, o anel tenta você, e além disso, enquanto Frodo for o seu guardião do anel, ele deverá ser bloqueado se estiver apto.
nesse sentido, se o seu oponente tiver uma criatura que possa bloquear o Frodo, ele vai precisar fazer isso. Nesse sentido, falando de flavor, o Frodo ele é uma carta que quer ser o seu portador de um anel. Eu não falei no começo do vídeo todas as habilidades que a tentação do anel dá pro seu portador, mas a primeira habilidade faz com que o portador do anel, além de se tornar uma criatura lendária, só possa ser bloqueado por criatura com poder igual ou inferior ao dele. Então veja, o Frodo tendo 1 de poder, ele é um excelente portador de um anel, justamente porque você vai deixar ele imbloqueável, justamente porque ele não poder ser bloqueado por criaturas de poder maior, faz com que uma criatura de poder 1 seja quase imbloqueável, porque os hobbits são ótimos portadores do anel. Então, além disso, o que já faz eu gostar muito dessa carta, eu amo essa arte. Gente, essa arte pra mim ela é tão bonita. Ela representa tanto o Frodo no começo da aventura, um hobbit extremamente inocente, com brilho no olho, com vontade de viver, e que, bom, conforme a história vai acontecendo, a inocência dele vai sendo sugada, vai sendo drenada pelo anel. Não só pelo anel, mas enfim, por tudo que tá acontecendo. Eu já fiz um vídeo falando de inocência e Senhor dos Anéis. É um dos meus vídeos, é um dos meus textos favoritos desse canal. Passa lá pra ver depois, beleza? Depois desse momento, o Frodo agora saiu pra jornada com o anel. Ele e o Sam estão levando o anel pra longe do condado nesse momento, e é quando eles começam a ser perseguidos pelos Nazgûl. Criatura de 3 manas 1/2, que possui toque mortífero, ou seja, se ela causar dano numa outra criatura, ela mata a outra criatura na hora, independente da resistência, né, dessa criatura. Quando o Nazgûl entra no campo de batalha, o anel tenta você. Toda vez que o anel tentar você, coloca o marcador +1/+1 em cada aparição que você controla. E a parte mais legal de todas, um deck pode ter até 9 cartas com o nome Nazgûl. E existem 9 artes diferentes dos Nazgûl. É muito legal porque dá pra você montar um deck todo temático dos Nazgûl. Eles são muito legais, eles botam muito medo, e essas 9 artes, cara, como elas são sensacionais. A próxima carta que eu adoro o flavor é O Anel Vai para o Sul. Um feitiço de 4 manas que começa dizendo, o anel tenta você. Lembrando que a primeira coisa que acontece quando o anel te tenta é que você deve designar um guardião do anel. E entre os vários benefícios que o guardião recebe, um deles é que se ele for uma criatura não lendária, ele se torna uma criatura lendária. Depois, revele cards do topo do seu grimório até revelar X cards de terreno, sendo X o número de criaturas lendárias que você controla. Coloque aqueles cards de terreno no campo de batalha virados e o restante no fundo do seu grimório em ordem aleatória. Esse é o momento da constituição da Sociedade do Anel, o momento que eles decidem que o anel deve ir para o sul, deve ser destruído na Montanha da Perdição. E horas, o que a Sociedade do Anel precisa nesse momento? Eles precisam do direcionamento. Você precisa navegar por terrenos. Justamente por isso que quanto mais criaturas lendárias você tiver no seu campo, mais terrenos você vai pegar do seu deck e colocar no campo de batalha. Uma carta realmente funcional. Todo deck de Commander relacionado com o Senhor dos Anéis que tiver verde vai querer essa carta. E com flavor lindo. Nossa próxima carta é a Arwen, Rainha Mortal. 3 manas por uma Elfo Nobre 2/2. Arwen entra no campo de batalha com um marcador indestrutível. Eu gosto muito disso, porque um caminho menos inteligente seria a Arwen, por ser uma elfa, ser simplesmente indestrutível. Mas não, ela possui um marcador indestrutível. Com o marcador é mais fácil da gente interagir com eles. E a Arwen possui uma habilidade ativada de pague 1 mana, retire o marcador indestrutível da Arwen. Uma outra criatura alvo recebe um marcador de vínculo com a vida e um marcador +1/+1, e a Arwen recebe um marcador de vínculo com a vida e um marcador +1/+1. Você remover o marcador de indestrutível representa a Arwen abrindo mão da imortalidade dela para poder ficar com o Aragorn. E esse marcador de vínculo com a vida e um marcador +1/+1, tanto nela quanto em outra criatura, mostra esse vínculo que ela estabelece com essa criatura pela qual ela abriu mão do marcador indestrutível dela. Ah, além disso eu esqueci de dizer, mas a outra criatura ganha indestrutível até o final do turno. Então você vai usar isso pra proteger essa outra criatura por um breve momento. Eu acho essa carta tão amarrada, tão maravilhosa, pelo amor de Deus. E se eu não tô louco, o Aragorn vê a Arwen quando eles estão em Rivendell, quando a sociedade é formada, né? Sim, eu acredito que eu tô certo. A nossa próxima carta é de quando os nossos personagens estão dentro das ruínas de Moria, e é claro que eu tô falando do Balrog. O Balrog, Ruína de Durin, 7 manas por uma criatura Avatar Demônio 7/5. Ele custa 1 ou menos para ser conjurada para cada permanente sacrificada neste turno, que vai reduzir o custo dele, legal. Ele possui ímpeto, isso quer dizer que ele pode entrar no campo de batalha batendo. Ele só pode ser bloqueado por criaturas lendárias, então é uma criatura que não é fácil de você bloquear. Por mais que você queira colocar uma criatura na frente dele, não é qualquer criatura que tá apta a fazer isso, não. E o mais legal,
Quando o Balrog morrer, destrua a criatura ou o artefato alvo que um oponente controla. Quando seu oponente conseguir matar o seu Balrog, o Balrog leva alguém pra vala junto com ele. Fenomenal, né? A próxima carta representa justamente a cena clássica do Gandalf gritando, na verdade, "You shall not pass" para o Balrog. Mágica instantânea de 1 mana branco, você não pode passar, you cannot pass. Destrua a criatura alvo que bloqueou ou foi bloqueada por uma criatura lendária neste turno. Você colocando uma criatura lendária sua para parar o Balrog e usando essa mágica instantânea pra acabar com ele de uma vez. Inclusive, retratação histórica aqui, eu fiz um vídeo quando essa carta foi revelada há uns 2 meses atrás, criticando o fato dessa carta se chamar You Cannot Pass, ao invés de You Shall Not Pass, mas depois eu descobri que toda a coleção é muito focada nos livros e não nos filmes. You Shall Not Pass só existe nos filmes. Então, foi mal, gente. Cometi falta de informação. Depois disso, os nossos personagens chegam em Lothlórien, né? E agora eu trago pra vocês Galadriel, a Generosa. 5 manas por uma elfo nobre, 4/4. Toda vez que Galadriel, a Generosa, entrar no campo de batalha ou atacar, escolha um. Coloque um marcador +1/+1 em outra criatura alvo, crie uma ficha de comida, que você paga 2 manas, vira, sacrifica e ganha 3 de vida, ou crie uma ficha de tesouro, que é um artefato que você vira, sacrifica e gera 1 mana de qualquer cor. Existem outras 2 Galadriéis, se eu não me engano, nessa coleção. Essa é provavelmente a Galadriel mais fraca, mas do ponto de vista de flavor, que é o foco desse vídeo, eu gosto tanto da Galadriel Generosa, justamente porque é tão icônico, eu acho tão bonito a cena que ela dá os presentes pros nossos heróis. A clássica cena do Gimli pedindo um fio de cabelo dela e ela dando 3. É um momento do Senhor dos Anéis que eu gosto muito. E essa carta justamente representa isso. Quando ela entra no campo de batalha e quando ela ataca, você pode escolher um de 3 presentes que ela pode te oferecer. Não é a melhor Galadriel, mas é uma Galadriel que eu acho o flavor muito legal. Muito amarradinho. Chegando agora perto do final da Sociedade do Anel, a nossa próxima carta é o Aragorn, líder da sociedade. 3 manas por uma criatura 3/3, um humano guardião. Toda vez que o anel tentar você, se você escolher uma criatura que não seja Aragorn, líder da sociedade, como seu guardião do anel, coloque um marcador de iniciativa, vigilância, toque mortífero ou vínculo com a vida à sua escolha em Aragorn. Então, assim como a gente viu lá atrás que o Frodo é um bom portador de um anel, o Aragorn, ele fala, eu tô tranquilo, eu não coloca isso na minha mão não, pelo amor de Deus. O Aragorn te beneficia por escolher uma outra criatura para portar o anel do que ele. Então ele é muito legal, porque imagina que você tem aquele Frodo, você escolhe o Frodo como o portador, e aí você pode colocar um marcador de toque mortífero no Aragorn, por exemplo. E além disso, toda vez que você colocar um ou mais marcadores em Aragorn, coloque um de cada um daqueles tipos de marcadores em até uma outra criatura alvo. Então olha que bacana, você escolhe o Frodo como portador de um anel, o Frodo que justamente é bem apto para essa missão. Por não ser o portador, o Aragorn vai ganhar algum benefício, e ele vai compartilhar esse benefício com o portador. Justamente como um bom líder desse grupo, ele vai mostrar o caminho, ele vai mostrar amparo, fora que essa arte tá super bonita, né? A nossa próxima carta é o Boromir, gente. Boromir, Guardião da Torre. 3 manas por uma criatura 3/3 com vigilância. Toda vez que um oponente conjurar uma mágica, se nenhuma mana tiver sido gasta para conjurá-la, anule aquela mágica. Essa é uma habilidade muito poderosa em alguns cenários meio específicos do Magic, mas eu definitivamente não me importo com o Boromir por conta disso. Eu gosto mais da segunda habilidade dele. Sacrifique Boromir, Guardião da Torre. As criaturas que você controla ganham indestrutível até o final do turno e o anel tenta você. Gente, o Boromir literalmente tem uma habilidade baseada em você sacrificá-lo. Uma habilidade cujo efeito acontece em função da morte dele. Você sacrifica o Boromir e você protege as suas outras criaturas. É justamente o porquê ele morreu. Porque ele estava protegendo os outros. Mas, Lipe, peraí. Ele estava protegendo os outros por conta das ações dele, por conta dele ter caído na tentação do anel e ter forçado, né, o Frodo a colocar um anel para conseguir escapar dele. Você está muito certo. E é justamente porque, após dar indestrutível para todas as suas criaturas, o anel tenta você. Eis aqui o motivo do Boromir ter morrido. O anel tentou ele. Gente, desculpa, isso não é um jogo de cartas. Isso é arte, na sua forma mais
pura. A nossa próxima carta foi o meu Smeagol favorito dessa coleção. Smeagol, Guia Solícito. 3 manas por um Hobbit Horror 4/2. No início de sua etapa final, se uma criatura morreu sob seu controle neste turno, o anel tenta você. Então o Smeagol, ele é o seu guia que tá sempre na espreita, esperando pra ver se alguma coisa vai acontecer pra ele conseguir colocar a mão no anel. Mas a parte que eu mais gosto da carta vem agora. Toda vez que o anel tenta você, o oponente alvo revela uma quantidade de cards do topo do próprio Grimório, até revelar um card de terreno. Coloque aquele card no campo de batalha virado sob seu controle e o restante no cemitério dele. Eu acho muito legal esse efeito, porque a principal função do Smeagol, a função prática, né, ao longo da história de Senhor dos Anéis, é ser um guia para o Frodo e o Sam através do terreno do inimigo. E o que ele faz é justamente sempre que a sedução do anel falar, sempre que a sedução do anel vier, ele ganha pra você terreno dos seus oponentes. Ele te mostra o caminho que tem que ser percorrido. Flavor, gente, flavor. A próxima carta é uma pataquada. Longa lista dos entes. Encantamento Saga de 1 mana verde. Os encantamentos sagas, né, são cartas que a cada turno que passa, no começo do seu turno, né, na sua etapa de manutenção, um novo capítulo que está escrito na saga acontece, o efeito resolve. E quando o último capítulo da saga acontecer, a carta, ela é destruída, né? Ela terminou de fazer o efeito dela. É muito comum as sagas terem uns 3 capítulos, mais ou menos. Geralmente o nível do efeito vai escalonando e você quer muito que chegue no último efeito. Mas a longa lista dos entes representa o momento do Merry e do Pippin olhando os entes, esperando eles tomarem uma decisão em relação a ir e destruir Isengard. É uma saga super desinteressante, possui 6 capítulos, vai demorar muito pra ela acabar, assim como as reuniões dos entes que simplesmente começam e não acabam nunca. E o efeito dessa saga é, todos os 6 capítulos acontecem a mesma coisa. Anote um tipo de criatura que não tenha sido anotado para a longa lista dos entes. Quando você conjurar sua próxima mágica de criatura daquele tipo neste turno, aquela criatura irá entrar no campo de batalha com o marcador +1/+1 adicional. É só isso, não é nada demais. Lipe, essa carta é boa se você tiver uma sinergia com encantamento, com saga principalmente, pode até ser, mas ela representa tão bem o quão os entes são demorados. Mas em compensação, a próxima carta prova que quando os entes decidem agir, meu amigo, última marcha dos entes. O momento que a gente vê os entes indo até Isengard pra destruir tudo. Um feitiço de 8 manas, ou seja, você vai demorar muito pra conseguir conjurar, mas que é um feitiço que não pode ser anulado. Ele não pode tomar counter. Pois é assim que funciona com os entes. Eles demoram pra tomar uma decisão, mas na hora que eles decidem marchar em direção ao campo de batalha, meu amigo, não tem nada aqui para eles. Você compra uma quantidade de cards igual a maior resistência dentre as criaturas que você controla. Ents costumam ser criaturas com uma resistência altíssima, né? E depois você pode colocar qualquer número de criaturas da sua mão no campo. Então, ora, vamos supor que você compre umas 4, 5 cartas por conta disso. Você vai pegar todas as criaturas que você tiver e vomitar elas na mesa. Se você conseguir usar essa carta, você corre um sério risco de ganhar o jogo. A próxima carta é o Ground, o quebra-portões. Ground. O Ground é um artefato lendário que é um veículo de 4 manas, 5/5 com atropelar. Os veículos do Magic são artefatos que você pagando o custo de tripular dele, esse artefato se torna uma criatura até o final do turno. Para você pagar o custo de tripular, você deve virar as suas criaturas que estão em pé, né, no campo de batalha, de modo que o poder das criaturas que você virar corresponda ao número de tripular. Então o Ground, por exemplo, ele tem tripular 3. Se você tiver uma criatura de poder 3, ou uma criatura de poder 2 e uma criatura de poder 1, você pode virar a criatura de poder 3 e ele estará tripulado, ou virar a criatura de poder 2 e a criatura de poder 1, e o Ground estará tripulado. Mas eu gostei tanto dele, porque lembra dos exércitos orcs que eu falei lá no começo que o Sauron faz? O Ground possui a habilidade de, se for o seu turno e você controlar um exército, ele simplesmente será uma criatura. Você nem precisa pagar o custo de tripular. Ora, justamente porque você tem um exército que o está operando. Muito, muito legal. E esse momento representa a Batalha do Abismo de Helm. Agora eu fiquei confuso se o Ground aparece na Batalha do Abismo de Helm ou na Batalha dos Campos de Pelennor. Eu não sei. Conta pra mim aí embaixo, porque
porque eu realmente esqueci. Mas a próxima carta que eu quero falar é o Nascer do Dia, um encantamento vermelho de 3 manas, que as suas criaturas que você controla possuem ímpeto, ou seja, elas podem entrar no campo de batalha e já bater, e as criaturas lendárias que você controla recebem +1/+0. Essa carta, ela não é necessariamente poderosa, mas eu sou muito fanático por Rohan. Alguns dos meus personagens favoritos de toda a franquia são os personagens de Rohan, e eu acho tão bonito esse momento que a gente vê o Gandalf chegando com todo o exército de Rohan junto. É simplesmente emocionante pra mim. E essa carta representa justamente esse momento, é por isso que eu gosto tanto dela. Mas eu gosto, na verdade, mais da arte alternativa dela. Por mais que seja um pouco confuso, porque a arte original eu acho meio michuruca, né? Tem meia dúzia de pessoas correndo em direção à guerra, e a gente deveria estar vendo uma centena de cavaleiros montados, enquanto na arte alternativa, essa arte ela pertence ao exército de Rohan nos campos de Pelennor, enfrentando os Olifantes. Então, enfim, não faz muito sentido, mas eu gosto tanto de Rohan que eu tô aqui pra passar esse pano, então. E falando desse momento de Rohan, eu trouxe agora o meu Gandalf favorito dessa edição, que é Gandalf, o Cavaleiro Branco. 4 manas por um Avatar Mago, 3/3 com vigilância. Toda vez que você conjurar uma mágica, as criaturas que você controla recebem +1/+0 até o final do turno e você faz um Vidência 1. Olha a carta do topo do seu deck e decide se ela fica no topo ou se ela vai embaixo. E quando o Gandalf, o Cavaleiro Branco, morrer, você pode colocá-lo no topo do seu Grimório, na 5ª posição. Então você vai separar ali a primeira carta do topo do seu Grimório, a segunda, a terceira, a quarta, e aí aqui você vai colocar o Gandalf, e aí vai ser só uma questão de tempo até você comprar ele de novo e você poder reconjurá-lo. E, gente, eu vou ser muito sincero, existem 5 Gandalfs nessa coleção. Esse Gandalf é tranquilamente o mais fraco. Eu acho o Gandalf, amigo do condado, mais forte do que esse. Mas é que do ponto de vista de flavor, eu gostei tanto, mas tanto dessa carta. Pois o que esse Gandalf tem de especial é que antes da Batalha do Abismo de Helm começar, ele diz pro pessoal: veja minha chegada na primeira luz do 5º dia. Ao amanhecer, olhe para o leste. E justamente quando você acha que o Gandalf se foi, ele não se foi. Ele tá na 5ª posição do seu deck. E ele vai voltar. Pode ter certeza. Cara, essa carta é tão linda! Meu Deus, eu juro, eu fiquei emocionado quando eu vi essa carta. Ela, por mais que ela não seja uma carta forte, ela me deixou feliz. Ela colocou um sorriso no meu rosto, que pra mim isso é tão valioso, sabe? Isso é tão incrível. Nossa próxima carta é o Lorde dos Cavalos, o Shadowfax, o cavalo do Gandalf, ou Shadowfax, um cavalo 4/4, que diz: os cavalos que você controla têm ímpeto, ou seja, eles entram no campo de batalha e já podem bater. E toda vez que o Shadowfax atacar, você pode colocar um card de criatura com poder inferior da sua mão no campo de batalha virado atacando. Então, se você bate com Shadowfax e você tem uma criatura de poder 3, você pode colocá-la no campo virada e atacando também. Ele é um Pokotó bem bacana, mas o que faz eu gostar tanto dele é um detalhe muito bobo. O Shadowfax diz que os cavalos que você controla têm ímpeto. A gente sabe como o Shadowfax é um cavalo especial, ele é extremamente veloz. O Gandalf aparece em tudo quanto é canto por conta dele. E aí tem aquela cena clássica do Gandalf montando o Shadowfax e falando: corra, Shadowfax, nos mostre o significado de velocidade. Só que em inglês ele diz: show us the meaning of haste. E haste, gente, como vocês podem ver na carta aí na tela, haste é uma palavra-chave do jogo, que é uma palavra-chave muito popular. Haste é uma palavra-chave que está dentro de um grupo de palavras-chave do Magic que a gente chama de Evergreen. São palavras-chave que são tão usadas que elas fazem parte do vocabulário do Magic. Então sempre que uma carta tem haste, tem flying, né, o voar, tem vigilância, tem iniciativa, vínculo com a vida, toque mortífero, essas palavras-chave dispensam o significado delas. Todo mundo sabe, faz parte do senso comum do Magic o que essas cartas fazem. Então não faz muito sentido a carta do Shadowfax ter, entre parênteses, o significado de haste. E aí esse é o momento que a gente percebe que a equipe de design fez essa piadoca. Ué, o Gandalf pediu pro Shadowfax mostrar o significado de haste e está aí, entre parênteses, na carta do Shadowfax, o significado de haste. Eles podem atacar e virar assim que entram sob o seu controle. O Gandalf não queria que o Shadowfax mostrasse o significado de haste? Sério. Fenomenal. A próxima carta é um feitiço chamado Pedido de Ajuda. Um feitiço de 5 manas que representa o momento em que os faróis de Gondor são acesos e que lá em Rohan o rei Théoden responde ao chamado, dizendo que Rohan atenderia ao chamado de guerra. Ganha até o final do turno o controle de todas as criaturas que o oponente alvo controla,
desvire aquelas criaturas, elas ganham ímpeto, o haste que a gente acabou de falar. Você não pode atacar aquele jogador neste turno, e você não pode sacrificar essas criaturas também. Como que isso funciona? Essa é uma carta feita pro Commander, que é um formato pensado em 4 jogadores ao mesmo tempo. Então o pedido de ajuda, você pega as criaturas desse amiguinho, você não vai usar elas pra ser maldoso e bater nesse amiguinho. Você vai pegar essas criaturas emprestadas para bater em outro oponente. Então, por conta dessa ajuda, você vai deixar o seu campo de batalha gigantesco e vai bater nas outras pessoas. E aí, se as criaturas sobreviverem, você devolve elas no final. Muito legal. Essa é uma carta que ela combina um poder muito bacana e um flavor maravilhoso. A próxima carta é o Avante Aerlingus, um feitiço que representa como vocês já perceberam, eu adoro o Rohan, e essa carta representa o momento do Théoden fazendo aquele battle cry, né, fazendo aquele grito de guerra quando o Rohan vai fazer aquela investida na batalha final. E o Théoden sabia que ele estava cavalgando pra morte. Praticamente todo aquele exército de Rohan iria morrer, mas o Théoden sabia que aquilo era necessário para que a Terra-média não fosse destruída. Isso gera aquela cena clássica do Théoden gritando Death, todo mundo gritando Death, a primeira vez que o Théoden grita Death pra mim é um pouco engraçado, mas por mais que seja um pouco engraçado, geralmente dou uma leve risada a primeira vez que ele fala Death e depois eu tô arrepiado. Completamente arrepiado, porque é incrível. E essa carta é um feitiço que custa X, um mana vermelho, um mana branco, ou seja, você pode pagar qualquer valor que você quiser para X, e aí você vai criar X fichas de criatura humano cavaleiro, 2/2 com atropelar, e toda vez que uma ou mais criaturas que você controla causam dano de combate a um ou mais jogadores neste turno, você se torna um Monarca. O Monarca é uma habilidade que te permite comprar uma carta a mais no final do turno, mas o Monarca é interessante porque ele tem essa relação com a coroa. E a ideia dessa carta é justamente você encher o seu campo de criaturas para fazer um ataque muito massivo nos seus inimigos e conseguir a coroa, ou melhor, garantir a coroa. Provavelmente esse pessoal todo que você está fazendo agora para bater, eles vão morrer, assim como aconteceu com o exército de Rohan. Mas eles vão morrer por um propósito maior. Eles estão pavimentando, eles estão abrindo o caminho para a chegada do verdadeiro rei, para a chegada do Aragorn. Eu adoro o Rohan, gente, não tem condição. A próxima carta, ainda desse grande momento nos campos de Pelennor, a carta do Witch King, o Rei Bruxo. 6 manas por uma criatura 5/3 com voar. O jogador defensor sacrifica uma criatura com o menor poder dentre as criaturas que aquele jogador controla. E aí a gente tem na arte o momento que o Rei Bruxo enfrenta a Elwyn, a nossa guerreira fenomenal que não é um homem. Existe uma outra carta do Rei Bruxo que é bem mais forte do que essa, mas eu gosto dessa pela arte que mostra esse confronto com a Elwyn, mas principalmente pela relação dessa carta com a próxima carta que eu vou mostrar. Elwyn, a Cavaleira Destemida, 4 manas por uma criatura 3/4 com ímpeto. Quando a Elwyn entra no campo de batalha, exile a criatura alvo entre as que o oponente controla com maior poder. Ou seja, o Rei Bruxo tem uma relação com as criaturas de menor poder do oponente e a Elwyn tem uma relação com as criaturas de maior poder. Simplesmente, se o seu oponente tem o Rei Bruxo, você coloca a Elwyn em campo e exila ele. E aí as criaturas lendárias que você controla até o final do turno ganha proteção contra todas as cores que a criatura exilada tinha. Nesse caso, se você usar a Elwyn pra exilar o Rei Bruxo, as suas criaturas lendárias vão ganhar proteção contra o preto. Eu acho essas duas cartas juntas muito, muito acertadas, muito bacana. A gente tá chegando no final das minhas cartas favoritas. Talvez você pense, caramba, você mostrou quase 30 cartas favoritas. Dentro de uma coleção que tem umas 500 cartas, até mais, 30 cartas não é tanta carta assim, né? E a gente chega perto do final da história com a carta do Frodo, Ruína de Sauron, nosso hobbit de 1 mana branco por uma criatura 1/2, que ele possui 2 habilidades ativadas. A primeira habilidade, você pode tanto pagar mana branco quanto mana preto, de todo jeito você vai pagar 2 manas. Se Frodo, Ruína de Sauron, for um cidadão, ele se torna um batedor com poder e resistência básicos 2/3 e vínculo com a vida. Você percebe que você subiu o Frodo de nível? Enquanto ele estiver no campo, ele se torna agora uma criatura 2/3 com um vínculo com a vida. E se você pagar 3 manas preto, se o Frodo for um batedor, ele se torna um ladino. O que isso quer dizer? Você não pode colocar ele no campo e pagar os 3 manas preto. Você primeiro precisa transformá-lo num batedor, para depois transformá-lo num ladino. E é muito legal essa evolução de classe, porque primeiro o Frodo era só um cidadão, só um hobbit normal lá no condado. Ao longo da história, ele se tornou um batedor, né, um scout, aprendendo a se esgueirar, aprendendo a não chamar atenção conforme carregava o anel até Mordor. E lá no final da história, quando eles finalmente chegam em Mordor, mas eles precisam atravessar e chegar até a Montanha da Perdição, nesse momento ele e o Sam estão
todos disfarçados, com, enfim, roupinha de goblin, roupinha de orc e tudo mais. Nesse momento ele é um ladino. Ele tá ao auge da não perceptibilidade possível dele. Toda vez que esta criatura causar dano de combate a um jogador, aquele jogador perde o jogo, se o anel tiver tentado você 4 ou mais vezes nesta partida. Caso contrário, o anel te tenta. Essa carta é uma das... assim, se eu fosse escolher 3 cartas favoritas da coleção, essa carta entra. Porque além dessa questão de que primeiro ele é um cidadão, depois ele é um batedor, depois ele é um ladino, a gente tem a própria mana, né? A gente tem a própria cor de mana que representa a perda da inocência do Frodo e a corrupção, tanto a corrupção do anel, quanto a perca da inocência que ele é submetido ao longo da jornada. Primeiro, quando ele é um cidadão, é só um mana branco, depois mana branco ou mana preta, para transformá-lo num batedor, e para chegar lá no final da história, 3 manas pretas de uma vez, mostrando essa perca completa da inocência do Frodo, mostrando aquele momento que ele diz pro Sam que ele não lembra mais o toque da grama, ele não lembra mais o sabor do morango. Esse momento mostra como o Frodo tá num processo de ficar parecido com o Gollum. Felizmente isso não chega a acontecer, já que a jornada tá muito perto do fim. É muito, muito bonito. Eu recomendo novamente que você assista ao meu vídeo falando sobre Inocência e Senhor dos Anéis. Ah, como eu gosto dessa carta, como eu gosto dessa história, gente. E por fim, o jogador perder o jogo literalmente representa o Frodo jogando o anel dentro da Montanha da Perdição. O anel é destruído, GG, né? Acabou a guerra. O Frodo bate, o jogador alvo perde. Muito legal. A nossa penúltima carta é o Sam, o Destemido. 2 manas por uma criatura 2/1 com lampejo. Isso quer dizer que você consegue fazer ele como resposta a alguma coisa, você consegue fazer ele no turno do seu adversário. Quando ele entra no campo de batalha, você pode escolher um card de permanente que tenha entrado no seu cemitério ainda neste turno e colocá-lo de volta à sua mão. Depois disso, o anel tenta você. Imagina que legal se você estiver jogando e o Frodo morrer, consegue fazer o Sam e salvar o Frodo, colocá-lo de volta na sua mão, e então o anel te tenta. E uma arte alternativa representa justamente o momento maravilhoso do Sam, o melhor menino do Senhor dos Anéis. Representa aquela cena incrível dele falando: eu não posso carregar o anel por você, mas eu posso carregar você. E a última carta é a carta que encerra a história também, que é o Monte da Perdição, um terreno lendário que pode virar para gerar... você perde um ponto de vida, e você pode gerar tanto mana preto quanto mana vermelho. Você pode pagar 3 manas e virar um Monte da Perdição para causar 1 de dano em cada oponente. Ele, né, é um vulcão cuspindo fogo na cara das pessoas. Mas o mais bacana de todo, você paga 7 manas, vira, sacrifica a Montanha da Perdição em um artefato lendário. Você pode escolher até 2 criaturas que você controla, e depois destrua todas as outras criaturas. A ideia é que você sacrifique um anel e você destrua tudo. É super difícil fazer isso. O fato de ter que ser um artefato lendário faz ser bem difícil você conseguir ativar essa carta, mas olha esse flavor, gente. Olha esse flavor. Essa era a última carta que eu queria trazer. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Novamente, existem muitas cartas mais poderosas na coleção. Poucas cartas dessas que eu mostrei figuram entre as mais fortes, mas essas cartas representam as cartas que, pra mim, melhor mostram o flavor. São cartas que estão mais preocupadas em mostrar a narrativa através das mecânicas de Magic the Gathering do que, de fato, ser cartas poderosas do jogo. Enfim, eu tô muito feliz com essa coleção, eu tô muito hypado. Conta aí o que você achou desse vídeo. É sempre difícil, é sempre turbulento para produtor de conteúdo fazer vídeo num formato diferente, num formato novo. Dá ansiedade, faz muito tempo que eu queria fazer esse vídeo, mas eu demorei para conseguir fazer ele justamente por essa questão, justamente por pensar, cara, será que eu dou conta de trazer Magic no canal e ser interessante para as pessoas? Enfim, os números vão mostrar, os comentários vão mostrar. Se você veio do meu TikTok e chegou até aqui, como foi me ver falando por tanto tempo? Você tá acostumado a me ver falar por 1, 2 minutos no máximo, né? Comenta aí embaixo, por favor, pra eu saber que você me viu falando de Magic lá no TikTok e veio aqui dar uma moral, beleza? E pessoal, se eu vou falar mais de Magic aqui no canal principal, só o tempo dirá. Eu tenho vontade de, né, talvez um vídeo por mês falando de Magic, alguma coisa assim. No ponto que eu tô do canal ainda é difícil ter esse tipo de conteúdo perene, mas honestamente tudo pode acontecer. Lembra de deixar o seu like, a sua inscrição no vídeo também para fortalecer o Lip Sem Foco. Eu vou ficando por aqui, assista o meu vídeo falando sobre Inocência e Senhor dos Anéis, e assista também, enfim, outro vídeo meu que você quiser. Um forte abraço, eu sou o Luiz Felipe e esse é o Lip Sem Foco. Valeu!